Pessoal do grupo Arte do Encontro, hoje é um prazer imenso de ter o Carlo Bavagnoli fazendo uma apresentação sobre a unificação da Itália. Carlo, se apresenta rapidinho e segue com a apresentação. Um abraço e obrigado. Ok, então boa noite. Passei 7 anos na Itália, nasci em Turim, vim para o Brasil, fiquei 10 anos no Colégio Dante Alighieri, fiquei 28 anos morando na casa dos pais, então eu tive muitas injeções de italianismo. Eu mostro nesse primeiro slide os dois times da minha cidade, eu torço para os dois, né? Turim foi o berço da unificação da Itália, e o primeiro objeto da unificação da Itália foi Milão. E aqui aparece uma imagem muito típica, né, de Milão, uma famosa galeria que sai da Praça Duomo, né? E do lado está o famoso quadrilátero da moda de Milão, com uma série de lojas extremamente chiques. E, enfim, vai ficar claro por que eu estou colocando isso, faltando 2 slides para o fim. Próximo, Wagner, por favor. Bom, a Itália foi definido por alguém, daqui a pouco nós vamos ver quem, com uma expressão geográfica. Ela se compõe de 20 regiões. Aquelas que eu marquei em vermelho são as mais importantes para fins de unificação, né? Então, por exemplo, o 2 é o Piemonte, capital Turim, o 3 é Ligúria, capital Gênova, o 4 é Lombardia, capital Milão, o 5 é o Trentino Alto Adige, capital Trento, o 6º é Vêneto, capital Veneza, 7 Friuli, Venezia Giulia, capital Trieste, 9 Toscana, 15 Campania, 12 Lácio, que eu tinha pulado, 19 Sicília, 20 Sardenha, cada uma com sua capital. A administração da Itália, ela é feita a nível de região, e logo abaixo de região existe província, coisa que não existe no Brasil. Então, por exemplo, embaixo eu expandi a região do Vêneto, que tem 1, 2, 3, 4, 7 províncias, né? Que seriam Veneza, Rovigo, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e outra, né? Próximo, Wagner, por favor. A Itália tem 300 mil quilômetros quadrados, quer dizer, tem o tamanho do Rio Grande do Sul, um pouquinho mais, um pouco maior que o estado de São Paulo, e 60 milhões de habitantes que aparentemente estão em queda livre, tá? O que nós vamos falar hoje é sobre o Risorgimento. Então, nós, italianos, inventamos, assim como nós inventamos o Renascimento, nós inventamos o Risorgimento. O Risorgimento seria um ressurgimento, ou seja, uma volta ao que foi antigamente. E nós vamos cobrir os antecedentes e as 4 guerras de independência, a quarta é mais ou menos discutível, que permitiram a unificação da Itália. Então, a primeira guerra de independência, em 48 e 49, não deu nada. A segunda guerra, em 1859, teve a conquista de Milão. Aí teve uma adesão espontânea da Emília, da Toscana, da Úmbria, da Marche. Teve uma expedição que não tinha o carimbo oficial, chamada I Mille, que conquistou toda a parte da Sicília e do sul da Itália. Finalmente, uma terceira guerra de independência que conquistou Veneza e o Vêneto. Aí a Itália estaria quase pronta, mas só faltava a capital. E foram várias tentativas até que em 1870 a Itália conseguiu sua capital. E finalmente, como subproduto da Primeira Guerra Mundial, a Itália conquistou Trento e Trieste, que era exatamente o que faltava para dar a configuração atual. Nós vamos falar no Risorgimento do ponto de vista de arte, de literatura e música, que não foram assim tão ricos, mas que vale a pena citar. Nós vamos falar dos grandes heróis do Risorgimento, que são Vittorio Emanuele II, que é o número 1 na foto de baixo, Cavour, que é o número 3, Garibaldi, que é o número 4, e Mazzini, que é o número 2, é um herói um pouco menor, né? No fim, vai haver algumas perplexidades minhas,
a respeito dessa unificação da Itália. Bom, o Vittorio Emanuele II era o rei da Itália principal na época. Ele é o poder. Mazzini, o símbolo da ideologia. Cavour, o símbolo da diplomacia. E Garibaldi, o símbolo das armas. Então, foi uma conquista que foi conseguida através do esforço, nem sempre conjunto e sempre discutido pelos quatro. Ok? Durante a apresentação, eu vou falar algumas coisas a respeito do caráter e da ideologia dessas pessoas. Vou tentar fazê-lo da forma mais isenta possível, mas qualquer semelhança com outras personalidades de ontem e de hoje é uma mera coincidência. Do ponto de vista da diplomacia, nós estamos agregando a arte do encontro à arte de diplomacia. Cavour, o mestre da diplomacia, ele foi um exemplo, né, de diplomacia, tanto interna quanto externa. Vocês estão vendo embaixo no mapa uma flecha verde? E essa flecha verde, por curiosidade, ela aponta por duas ilhas. Uma em cima, Pantelleria, outra embaixo de Lampedusa. Essas duas ilhas são famosas hoje em dia porque são porto de desembarque dos, como é que chama? Dos imigrantes, né? Do lado está a figura da Itália em 1848 e nós vamos voltar a isso já já. Próximo, por favor. Nessa próxima, a gente vê duas figuras maiúsculas que pensaram no ressurgimento, mas certamente não fizeram parte porque são bem anteriores, né? Dante em cima, Maquiavel embaixo, contribuíram bastante para a ideia de uma Itália unida, né? E essa ideia de Itália unida fica realmente difícil de se imaginar em 1499, onde nós temos um mapa do lado, né? Onde existem, na verdade, três reinos, importantes: o de Nápoles, da Sicília, da Sardenha. Existem os estados da Igreja que estão representados em amarelo, e existe a matriz da unificação da Itália que está pintado em azul no alto à esquerda, onde fica Turim, né? Que seria o Piemonte. Né? Nesse momento, a Itália está sendo dividida, né? E possuída, vamos dizer, por diversas famílias, por exemplo, os Forza em Milão, por exemplo, os Medici em Florença, por exemplo, os Savoia no Piemonte e terras vizinhas, os Colonna em Roma, e é interessante ver em azul claro, no alto à direita, a República de Veneza, uma república bem antiga que domina a Costa Dálmata. Próximo, por favor. Aí nós vamos ver no próximo como é que era a Itália antes do Napoleão e como ficou durante o Napoleão. Então, à esquerda, antes do Napoleão, a gente tem o Reino de Sardenha, que está meio divididão, né? Você tem o Piemonte, que alcança por um mar, por um bracinho no mar, onde fica Nice, né? E a outra parte do Reino de Sardenha é a própria ilha da Sardenha. Existe o Reino da Sicília, que está pendurado, está representado em verde claro, Sicília e sul da Itália. Existe o Estado Pontifício, quer dizer, os territórios do Papa, que tem dois enclaves dentro do Reino da Sicília, que são Benedetto e Pontecorvo. E existe uma série de... Existe a República de Veneza, no alto à direita, e uma série de estadinhos menores, né? Ducados, granducados e assim por diante. Né? E existe San Marino, por incrível que pareça, que desde 301 é a república, a primeira república independente que existe no mundo. Nós vamos ver daqui a pouco qual é a diferença em termos de longevidade entre San Marino e o Vaticano. Ok. Bom, aí entra o Napoleão. E o Napoleão, nessa figura de 1810 à direita, ele encolhe, né?
tanto o reino da Sicília quanto o reino da Sardenha. Quer dizer, os dois ficam puramente duas ilhas, né? E o resto, bom, o Piemonte, a Toscana, etc., fazem parte do Império Francês, onde o gerente, vamos dizer, é o cunhado, marido daquela fabulosa Paulina Borghese imortalizada numa escultura pelo Canova. Em verde mais escuro existe o Reino da Itália. Esse Reino da Itália vai para o enteado, filho da Josefina. O Reino de Nápoles vai para o cunhado, Murat, né? Esposo de uma das irmãs também do Napoleão. Luca vai para a irmã, e assim fica dividido o Reino da Itália. E o Benevento vai como principado para o seu amigo barra inimigo, Talleyrand. Então, o que acontece? O Napoleão acaba, próximo slide, por favor, e a configuração volta da Itália numa situação muito parecida com a de 1796. Então, que diferenças básicas existem com relação a 1796? A República de Gênova, que existia, ela foi absorvida pelo Reino de Sardenha. Isso faz um baita sentido, mas, por outro lado, também criou bastante a revolta dos genoveses. O Reino das Duas Sicílias agora está de novo feito. Então, você tem o Reino das Duas Sicílias com capital em Nápoles, que abriga o sul da Itália, e a Sicília, capital Palermo. Existem aqueles velhos ducados e granducados, e o mais interessante, o Ducado de Parma, onde a duquesa é a Maria Luísa, ex-esposa de Napoleão, né? Ou esposa até um certo momento, e ela faz uma administração muito boa, muito bem lembrada pelo pessoal de lá, mas de qualquer maneira, pelo fato dela ser filha de um dos Habsburgos que dominam a Áustria, esse ducado e outros próximos também prestam sua vassalagem para a Áustria. O Metternich, que é o primeiro-ministro da Áustria na época, ele se refere com muito desdém à Itália. Ele diz: a Itália não existe, ela é uma mera expressão geográfica. Próximo, por favor. Isso. Então, existe um forte sentimento nacionalista que impregna a Itália toda, né? Uma Itália que não existe. Né? E, por exemplo, Dante, na Divina Comédia, ele expande as fronteiras da Itália. Ele não usa os Alpes como limites naturais, né? Ele vai até o Ródano, né? Que é um rio da França. Ele diz, assim como em Arles, onde o Ródano, na verdade, faz o estuário, mas, na verdade, ele se comporta mais como um atoleiro, né? Assim como em Pola, que é perto do Carnaro. Pola é a última cidade da Istria, a cidade mais ao sul da Istria, que é uma península que nós vamos ver mais tarde, mas o Carnaro é um golfo, que hoje em dia pertence à Croácia, né? Então é aí que ele delimita a Itália. E, ao mesmo tempo, mais adiante, ele diz: coitada da Itália reduzida na escravidão, onde mora o sofrimento. Um navio à deriva no porto da tempestade, não mais senhora dos povos, mas um lugar de prostituição. Da mesma maneira, o Maquiavel, 2 séculos depois, mais ou menos, né, exorta a pegar a Itália e libertá-la da mão dos bárbaros. Ou seja, tudo que não é italiano é bárbaro nessa história. E aí nós vamos fazer a primeira e talvez única citação ao Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Mazzini é um terrorista, né? Ele é um republicano ardente, um revolucionário ardente, ele é um esquerdista ardente, né? E ele prega, quando ele funda a Federação da Jovem Itália, em 1831, uma república única e indivisível em todo o território italiano. Ele prega
a destruição de toda a alta hierarquia do clero, a abolição de toda a aristocracia dos privilégios que independam da capacidade das ações, a promoção ilimitada da instrução pública, a mais explícita declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas ele também abre um parênteses, ele diz, olha, toda forma de será tolerada toda forma de governo monárquico, constitucional ou outro, todo sistema moderado de religião que a necessidade imponha. Ou seja, eu quero uma república, mas se houver alguma outra coisa que promova a unidade italiana, eu sou a favor. Do lado direito, no alto, aparece uma poesia que, na verdade, foi transformada em música, né? E que cita uma série de batalhas de indivíduos notáveis que lutaram contra os estrangeiros, de revoltas e assim por diante, nos séculos XII até XVIII, né? E, por enquanto, eu não estou contando quem é o autor dessa letra, que depois virou música, né? Vou contar mais tarde. Então, por exemplo, Balilla, né, que é um sujeito citado aí como todos os meninos da Itália se chamam Balilla, ele é um sujeito que, contra a dominação austríaca, ele atira a primeira pedra no momento de revolta de Gênova. Próximo, por favor. Ok, a gente quer a unificação da Itália, mas para isso a gente precisa descobrir quem é o inimigo. E certamente o inimigo é o cara mais próximo. Se vocês olharem no alto à esquerda, vocês vão ver que o mais próximo de Turim é o Reino Lombardo-Vêneto, né, com suas cidades principais pintadas em vermelho, Milão e Veneza. Então, esse é o objeto das guerras de independência. As primeiras vão dar errado, ou vão dar parcialmente certo, né, e vai demorar bastante para que toda essa área venha para o que vai se constituir a Itália. Então, o que fazem os austríacos que são donos do reino Lombardo-Vêneto? Eles têm um quadrilátero formado por 4 cidades fortificadas, Peschiera, Verona, Legnago e Mantova. Mantova e Verona são cidades maiores, né? Peschiera e Legnago são cidades menores. Mantova aparece no canto inferior direito do mapa principal. Esse mapa principal é horrível, mas foi o que o melhor eu achei. Eu até agradeço ao cara que vai apresentar depois os grandes lagos do norte da Itália, que exatamente me emprestou esse mapa, né? E aí a gente vê claramente como os rios interferem na geografia da Itália e principalmente no deslocamento das tropas, né? Existe um rio principal que se chama Po, que passa por Turim e vai quase no sentido horizontal. Ele tem diversos afluentes que, em geral, vêm dos Alpes, ou seja, eles podem ter uma vazão bem razoável e carregar bastante água para o Pó. E os principais deles são o Ticino, que nesse momento está separando o Piemonte do Reino Lombardo-Vêneto, o Adda, o Olio e o Mincio. O Mincio é extremamente interessante porque ele junta o Lago de Garda, vocês veem na figura até menor no alto à direita, com o Pó. E com isso daqui, ele cria uma faixa de uns 70 quilômetros que é praticamente impenetrável. E essa faixa está fortificada, né? Existem as 4 fortificações aí, e é aí que os austríacos têm seu ponto forte, praticamente inexpugnável. E para expugnar o inexpugnável, é preciso atravessar os rios. E isso é feito com uma grande dificuldade pelas tropas, na época, né? Ok? Próximo, Wagner, por favor. Então, nós vamos falar a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra, ela começa com um ano que é excepcional, 1848. O 1848 representou para a Europa
o que 1968 poderia representar no século XX. Ou seja, aconteceu de tudo, né? Houve revoltas em todos os países. Algumas deram certo, a grande maioria deu errado. A eleição recente de Pio IX como Papa, que parecia ser um Papa progressista, lei do engano, né? Ele também ajudou. Os carbonários fizeram sua parte, é uma sociedade secreta, né? O Mazzini já tinha feito sua parte promovendo revoltas antes e vai promover durante também esse ano de 1848. Em 1846, 48 foi uma época de grandes reformas na Itália não, perdão, no Reino de Sardenha, patrocinados pelo rei Carlo Alberto. Né? Então, em 1848 acontece a Primavera dos Povos na Europa e revoluções na Itália, que são chamadas como Guerras do Povo. Essas guerras do povo estão representadas abaixo, né? Algumas vão até 1849, outras morrem rapidinho, secam rapidinho, e são diferenciadas da Guerra Real. Então, a Guerra Real seria aquela promovida pelo rei Carlo Alberto, rei de Sardenha, contra a Áustria. Né? Então, existe por todo lugar uma revolução, um monte de revoluções. Essas revoluções demoram mais ou menos, aquela que demora mais é de Veneza, onde fica instaurada a República de São Marcos, né? E existe a República Romana, a República Toscana, insurreições nos pequenos ducados de Parma e de Módena, e os 5 dias de Milão, em 1848, e os 5 dias de Brecha, em 1849. Essas duas cidades ficam na Lombardia, quer dizer, são a menina dos olhos dos piemonteses. Né? E o interessante é que, antes que a guerra comece, o rei Carlo Alberto proclama o Estatuto. O Estatuto seria uma mini-constituição. Ele não quer chamar de Constituição, porque Constituição é uma palavra de esquerda, na época. Né? Então, ele proclama o Estatuto, uma série de pequenas regalias, né? Por exemplo, a imprensa já fica mais livre e assim por diante. Existe um sufrágio melhor e por aí. Então, em agosto de 1848, começa a Guerra Real, a Áustria visando anexar o Reino Lombardo-Vêneto. Bom, os piemonteses não têm muita experiência de guerra, para não falar nenhuma. Para começar, o exército é constituído por gente que ficou 1 ano se exercitando, ao contrário dos austríacos, onde o tempo de permanência no exército é de 8 anos. Então, existe essa pequena diferença que vai pegar bastante. Na verdade, existe um avanço dos piemonteses na direção do quadrilátero. E aí, os austríacos se refugiam no quadrilátero, né, até que existe uma batalha chamada de Custosa, que a vitória dos austríacos é pesadíssima. Né. Aí existe um armistício, né, esse armistício até que sai barato para os piemonteses, eles não perdem absolutamente nada, só param de encher a paciência nessa região. Né. Tanto que em 1849, em março, eles retomam. E aí eles vão ter uma derrota imediata e definitiva em Novara. Novara fica em terras do Piemonte. Quer dizer, a guerra que eles tinham conduzido inicialmente nas terras dos outros, eles conseguem perder até na terra deles. Aí é feita uma paz de Milão, aí os austríacos forçam a obrigação, a abdicação de Carlo Alberto, e Vittorio Emanuele II, filho de Carlo Alberto, torna-se o rei da Itália. Ao mesmo tempo, Francisco José fica rei da Áustria, também existe uma abdicação por lá, e ele ficará como rei da Áustria por 68 anos, ou seja, ele vai até a Primeira Guerra Mundial. Próximo, por favor. Bom, aí existe um resumo de 1848 a 1919. A Primeira Guerra, 1848-49, que não resulta em nada, né? Tem batalhas famosas, a Custosa, que é o fim da Guerra de 48, Novara, que é o fim da Guerra de 49, e as coitadas das tropas piemontesas sofrendo,
para atravessar todos aqueles rios, que embora fluentes do Pó e de menos de 400 quilômetros cada um, eles são difíceis de atravessar, principalmente porque os piemonteses não têm a mínima ideia, não têm nenhum mapa daquela região. E também não tem exército de reconhecimento, que é a famosa cavalaria ligeira, coisa que os austríacos têm e de uma forma muito forte. Bom, existem pequenos levantamentos organizados pelo nosso amigo Mazzini, né? e, e finalmente existe a ascensão de primeiro-ministro do Camilo Cavour. Esse Camilo Cavour, ele vai praticar a Realpolitik. O que é isso? Uma política baseada nos reais interesses da nação e não em ideologias ou em princípios abstratos. E ele vai ser primeiro-ministro, por enquanto, do Reino de Sardenha, de 1852 até 1861. Enquanto isso, o rei Vittorio Emanuele subiu ao trono com a abdicação do pai, em 1849, e ficará até 1878. O Cavour é um hábil diplomata. Ele, percebendo que existe uma guerra da Crimeia, que é uma guerra meio sem pé nem cabeça, ao contrário da guerra de Crimeia de hoje, né? Essa que também é sem pé nem cabeça, mas pelo menos tem um objetivo maior. Ele vê que as potências europeias elas se aliam à França e à Inglaterra e mandam soldados para lá. E ele faz questão de mandar seus soldados para a Guerra da Crimeia para conquistar o apoio da Inglaterra e da França, onde já temos como imperador Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão I. Aí é costurado em segredo uma aliança Piemonte e França. Essa aliança Piemonte e França diz mais ou menos o seguinte: olha, se a Áustria atacar o Piemonte, a França vai se posicionar ao lado do Piemonte e as duas juntas vão combater a Áustria. Isso daqui é uma preparação para a guerra, para a Segunda Guerra da Independência, que vai acontecer em 1859 e que vai trazer para o Reino de Sardenha o ganho da Lombardia, com batalhas muito interessantes do tipo Palestra, Magenta, Solferino. Aí existe uma anexação pacífica da Emília da Toscana. Então, aqueles duques e grão-duques que prestavam vassalagem à Áustria optam por prestar vassalagem ao Vittorio Emanuele II. E até um pedaço das terras do Papa, que é onde fica hoje em dia Ravenna, vai para o Reino de Sardenha. Bom, claro que Napoleão III não deixa tão barato, né? Eu vou ajudar vocês, mas eu quero alguma coisa em troca. Então, quando a guerra acaba, Nice e Savoia são cedidos à França. Então, toda aquela parte mais oriental do Piemonte e toda aquela parte do litoral onde ficam hoje Nice, Mônaco e Companhia Bela são francesas, assim como já eram nos tempos do Napoleão I. Gente, isso é só um resumo, né? Aí existe uma expedição popular chamada Mille. Esse Mille são 1.000 e poucos soldados voluntários. Não é uma expedição oficial, não tem a chancela do Reino de Sardenha, e que vai conquistar, começando pela Sicília, todo o sul da Itália, né? Com menos batalhas do que se esperava. Na verdade, praticamente só essas três: Calatafimi, Milazzo, as duas na Sicília, e Volturno, esse aqui perto de Nápoles, né? Ah, ao mesmo tempo, se olhar o mapa da Itália nesse momento, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que o Reino de Sardenha ele, ele domina toda a parte norte da Itália e toda a parte sul da Itália que foi anexada. Mas no meio estão os territórios do Papa, dos quais fazem parte a Úmbria e a Marche. Essas duas também são anexadas, também com pouquíssima luta. Assim que em 1861 é criado o Reino da Itália, sendo Turim a sua capital. Aí finalmente prevalece o espírito laico, né? Existe um Estado livre e nele vai ter uma igreja livre e o Papa estremece.
A capital é movida de Turim para Florença em 1865. Nota que estamos chegando cada vez mais perto de Roma, né? Em 1866 é costurada uma aliança Itália-Prússia. Notem sempre o seguinte, que a Itália agora já existe, já temos um reino da Itália, mas o exército da Itália não dá conta dos austríacos, ele precisa sempre que alguém ajude. Assim foi em 1859 que Napoleão III ajudou, assim vai ser em 1866 que os alemães, os prussianos vão ajudar. E aí existem 4 batalhas famosas, e com isso daqui ganha-se o Vêneto, ganha-se a Venezia Giulia, né? E o que fica faltando são 3 pedaços da Itália. Toda a região do Lácio, que ainda pertence ao Papa, que finalmente vai ser conseguida por mecanismos especiais em 1870, com a tomada de Roma. Roma vai se tornar a capital da Itália em 1871. E existe uma quarta guerra de independência, entre aspas, que seria a Primeira Guerra Mundial, que, graças a algumas vitórias contra os austríacos, a Itália se completa ganhando Trento e Trieste. Bom, do lado tem 2 figuras capitais, o rei Vittorio Emanuele II, que foi rei durante os 29 anos e que processou a maior parte da unificação da Itália. E o seu primeiro-ministro, Camillo Cavour, que foi primeiro-ministro intermitente entre 1852 e 61. Eu digo intermitente porque ele e o rei não se suportavam. Por outro lado, um reconhecia a necessidade do outro. O rei havia em Cavour um cara que era capaz de unir a Itália em volta de alguma coisa. E o Cavour via que a Itália só poderia ser unificada se tivesse o rei. Notem que isso é um desejo antigo, né, do tempo do Dante. O Dante já falava nessas coisas, de um rei que unificasse o mundo, e antes disso, um rei que unificasse a Itália. O maior elogio que pode ser feito para o Cavour como político é feito pelo próprio Metternich, que acho que em 1846 ou por aí tinha deixado de ser primeiro-ministro na Áustria, mas que ele continuava dando pitacos como conselheiro para o imperador da Áustria. E ele diz: hoje na Europa só existe um homem verdadeiramente político, que é o Cavour. Infelizmente, ele está do lado de lá. Na figura de baixo existe uma charge, né? Essa charge daí é uma charge em cima do livro E Promessa Sposi. E Promessa Sposi é a maior obra romântica da Itália no século XIX. Não sei se vocês já repararam, né? Eu não consigo sair do século XIX. Bom, aí está o Cavour, vestido como Dom Abbondio, né? Existe o casalzinho de noivos à direita, que é o Renzo e a Lucia, né? O Renzo, ele está vestido como um italiano, a Lucia é a própria Itália, e do lado esquerdo, meio não muito visível, é o cara que pode botar o bastão nas rodas dessa união entre os dois, que é exatamente o Napoleão III. Então está claro, na época que o Cavour tem que se balançar entre a ajuda de Napoleão III, que ele precisa para expulsar os austríacos, né? E a paixão de juntar a Itália como um todo, sendo que no começo ele é muito realista, o Cavour. Ele acha que se conseguir Milão e Veneza já está muito bom, né? E, e na primeira e na segunda guerra de independência ele só vai conseguir Milão. Bom, alguma coisa sobre Vittorio Emanuele II. Ele era um cara extremamente tosco, mas ele era um cara extremamente esperto. Ele sempre falava o que os interlocutores graúdos queriam ouvir dele, né? Ele, com toda a pressão dos austríacos e de outras potências, ele endossou o estatuto, quer dizer, aquela mini constituição, né, que diferencia um reino de um monarca absoluto. Ele adotou a bandeira tricolor. Do ponto de vista de eleição, isso melhorou, mas apenas 3% dos cidadãos votavam, que eram os burgueses, os que tinham dinheiro, né?
Do ponto de vista de governo, existiam deputados liberais, que eram basicamente burgueses e de esquerda, e desde aquela época eles se chamavam de democráticos. Com o tempo, o Vittorio Emanuele foi virando contra o foro privilegiado da igreja, essa ideia da igreja poder abrigar criminosos, de modo que o Estado não pudesse intervir, né? E ele foi cada vez mais criando problemas, até que foi excomungado pelo Papa quando ele suprimiu instituições religiosas improdutivas. O Dom Bosco é dessa época, vocês devem já ter ouvido falar nele, né? E o Dom Bosco alertou, né, que haveria uma ação da providência divina acabando com a família do Vittorio Emanuele. E, na verdade, em poucos meses ele perdeu mãe e esposa, mas ele continuou nessa. E assim que a esposa morreu, ele tentou se casar com a amante, né, a amante maior, né, que a gente conhece como Bela Rosin. Ele instituiu o matrimônio civil, casou-se com a Bela Rosin, que, no entanto, nunca teve status de rainha, por causa das origens, né? E, e houve uma série de propaganda política que o apresentou para os olhos da Itália como se fosse muito melhor do que era, né? Um dos apelidos que ele teve é Re Galantuomo. Ele de cavalheiro, ele não tinha absolutamente nada, né? E outro apelido que ele teve foi Pai da Pátria. Esse pai da pátria significa pai da unificação italiana. Mas se fosse pai de uma série de crianças que nasceram no Piemonte naquela época, também não estaria errado. Então, quando eu falei que eu poderia ser tataraneto de Garibaldi, eu estaria errado, né? Provavelmente, se eu fosse tataraneto de Vittorio Emanuele, talvez estivesse mais certo. Então, um cara tosco, mas extremamente esperto e capaz de se conduzir, e apesar da pouca cultura, capaz de ir nas entranhas da lei por exemplo, brigar pelo matrimônio civil. Vou falar alguma coisa de Cavour. Cavour é o segundo filho de um pai podre de rico que já era prefeito de Turim. Mas pelo fato de ser segundo filho, ele tem que lutar para conseguir ser alguém, né? E ele também fica podre de rico, né? Note que Cavour, ele nasceu em 1810, quando Piemonte estava na dominação francesa. Então ele foi educado à francesa, ao contrário de Vittorio Emanuele II, que, tendo nascido em 1820, ele foi educado em italiano, principalmente, embora ele tivesse muito mais proficiência no dialeto piemontês. O Cavour foi um proprietário rural muito poderoso. Ele cultivava arroz, trigo, produzia leite, milho. Ele ingressou, depois de ser um grande proprietário rural, na vida política e, e naquela época a melhor maneira era ter um jornal. E esse jornal ele chamou de Il Risorgimento, né? Ele começou na vida política como deputado, ministro da Agricultura e Comércio, onde ele promoveu o livre comércio e a supressão de barreiras alfandegárias que existiam na época, né? Aí rapidamente tornou-se ministro das Finanças, né? Ele teve na Inglaterra por volta de 1835, não estou errando muito se eu errar. Ele tinha 25 anos e ele fez uma viagem de trem entre Liverpool e Manchester. E ele achou isso maravilhoso, né? Uma viagem de 50 quilômetros em 1 hora e meia. E aí ele começou a patrocinar uma série de ferrovias, né? Então, por exemplo, a ferrovia Torino-Susa. Susa fica ao pé dos Alpes, vamos dizer, à esquerda de Turim. Torino-Gênova. Então, o que que ele fazia? Ele fazia a cidade principal do seu reino conversar com o seu porto, através da ferrovia. E também Torino-Novara. Novara fica no caminho entre Turim e Milão. Então, com essas ferrovias daí, o deslocamento ficou muito mais rápido, inclusive servia para deslocamento de tropas, e isso foi vital na Guerra de 1859.
O Cavour era um cara extremamente esperto que, embora ele fosse um progressista, ele se aliou sem pejo nenhum com o centro-esquerda, né? Ficou presidente do Conselho de Ministros e até hoje, né, existe em Turim um café, uma confeitaria chamada Albicerin. Bicerin quer dizer copinho, né? Biquerino, copinho, onde ele era um cliente VIP e tinha uma cadeira cativa, e onde até hoje se toma os vermutes da vida, né? Quando morreu prematuramente em 1861, teve uma grande comoção na cidade, é, que pode lembrar a comoção que houve quando Victor Hugo morreu na França, e essa comoção também pode ser comparada com, com aquela comoção que apareceu em 1949, quando o time do Torino foi estraçalhado quando o avião bateu contra a Basílica de Superga. Ô, Carlos, estou precisando E mudar o slide aqui ou não? ainda não, Tá, ou já, hein? Eu acho que você até tá. pode, por favor, pular algumas coisas. Vamos para o próximo, sim, por favor. Ok. Aí a gente vai ver a Segunda Guerra da Independência, sem muitos detalhes, mas a história é a seguinte: é, as ferrovias ajudaram muito, né? E uma das coisas que aconteceu é que, no acordo entre o Piemonte e o Napoleão, estava dito o seguinte, que se a Áustria declarasse guerra ao Piemonte, a França iria apoiar o Piemonte. Então, o que que faz o Piemonte? Ele impede exércitos bem do lado da fronteira. E a Áustria também. E a Áustria dá um ultimato. E esse ultimato, o rei demora para responder. Até que, no fim, expira, né, o prazo e os austríacos invadem o Piemonte. Eles começam entrando por Novara. Então, Novara, né, está no caminho entre Milão e Turim, né? E não tem resistência alguma porque o exército do Piemonte está aguardando os reforços franceses, né? Então, os piemonteses, o que que eles fazem? Eles se estocam do lado inferior do pó, enquanto os austríacos estão do lado de cima. E eles vão atravessando os rios, chegam em Vercelli, e em Vercelli tem um novo rio chamado Sesia, eles também atravessam, mas aí o Cavour ele faz o seguinte, ele é proprietário de alguma coisa nessa região, essa região é muito rica em arrozais, né? E ele manda alagar os, os arrozais. E com isso daqui, os austríacos têm muita dificuldade para evoluir. Isso dá tempo dos franceses irem de trem até Marselha, irem de navio até Gênova e ir de trem até o Piemonte. Então, o trem foi vital nessa Segunda Guerra de Independência. E aí existe praticamente uma reconjunção das tropas, e aí o Piemonte e o e o Napoleão III. Ah, detalhe, quem guia as tropas piemontesas é o próprio Vittorio Emanuele II. Eles enfrentam os austríacos e ganham uma batalha em Magenta. Magenta fica meio de caminho entre Novara e Milão. E aí eles entram triunfalmente em Milão, lado a lado, como vocês podem ver na figura, no alto à esquerda, no alto à direita, perdão. Aí os austríacos se retiram para o famoso quadrilátero, né? E inicia a perseguição. Bom, nesse momento, a Itália tem dois generais. Um é o próprio Vittorio Emanuele II, que é o rei, que é o comandante das tropas, e o outro é de um cara que já foi julgado terrorista, um tal de Giuseppe Garibaldi, mas que ele fez tanta coisa boa até aí que ele merece o título de general, mas não atrapalhando o caminho principal das tropas. Então, o que que faz o Vittorio Emanuele? Ele manda o Garibaldi para o norte, para entreter os austríacos. Então, o Garibaldi vai tendo vitórias sucessivas na parte superior da Lombardia. Eles estão representados em vermelho, né, o caminho deles, e quase que chega a tempo de se juntar.
com Vittorio Emanuele. Mas aí, de novo, pertíssimo do quadrilátero, existe o embate entre os austríacos e os italianos, e os franceses, né? É, existem dois exércitos de cada lado. Os franceses, o exército maior, em Solferino, contra o exército maior dos austríacos, e o exército menor dos italianos, em San Martino, guiado pelo próprio Vittorio Emanuele, que pega o menor. O Solferino, o Napoleão III, ganha a guerra, e em San Martino, Vittorio Emanuele não iria ganhar nem perder, muito pelo contrário, mas as tropas austríacas têm que recuar para dar cobertura às tropas derrotadas em Solferino. Então, o San Martino ele é citado como uma grande vitória dos italianos. O detalhe, no começo existia um bom general austríaco, na verdade ele era húngaro, chamado July. Esse July foi derrotado em Magenta, né? E ele ouviu de todas, né? Quem vai no estádio de futebol e escuta aquela cantiga, ei juiz, papapá, papapá, o July teve que escutar também em italiano, né? E ele foi substituído pelo próprio rei Francisco, pelo próprio imperador Francisco José, de modo que nessas batalhas, San Marino e Solferino, tem três reis ou imperadores que nunca tinham feito guerra antes. A hora que Solferino ganha pelos franceses, o Napoleão diz: ah, tá bom assim. E ele faz um armistício unilateral com os austríacos. E esse armistício, apesar de tudo, o nosso amigo Vittorio Emanuele tem que assinar também, né? Então ele é, de certa maneira, um negócio vergonhoso, porque ele queria ir mais adiante, talvez até pudesse, mas sem Napoleão III não dá. E Napoleão está louco para parar por aí. Então, o que acontece? Nesse armistício, a Lombardia vai para a Itália, exceto o quadrilátero, que continua nas mãos dos austríacos. Ok? Essa história aí do alagamento dos arrozais, ela criou alguns problemas para o Cavour, que teve que se explicar. Mas ele se defendeu dizendo: lembra o que os russos fizeram contra o Napoleão? Eu estou fazendo praticamente a mesma coisa. No finzinho da história, descobriu-se que os austríacos tinham grandes fraudes no abastecimento e houve cabeças rolando tanto na Itália quanto em Viena, a ponto de um ministro explodir a própria cabeça, que era o que os homens honrados, ou não tanto, faziam na época que pegavam eles em falta. Próximo, por favor. O próximo slide, ele fala da Itália antes dos Mille e depois dos Mille. O quadrinho pequeno, ele mostra como é que era a Itália no começo da história, né? Mas em 1860, o que já tinha acontecido? Tinha acontecido o seguinte, que por guerra o Piemonte tinha ganho a Lombardia, ele, por parceria, ele tinha cedido a França, Savoia e Nice, que aparecem pintados de azul escuro, né? Por adesão espontânea, ele tinha ganho a Emília e a Toscana, né? E, e aí, o que fazemos, né? O problema de conquistar os estados pontifícios é terrível, porque o Papa ele tem um grande patrocinador, que é Napoleão III. Ou seja, a França Católica dá uma mão muito boa para o Papa. E os nossos amigos do Piemonte, da Sardenha e do Reino da Itália de 1861, eles não querem se indispor com Napoleão III. Então, o que acontece? Bom, existe alguma expedição que não é oficial. São de 1.000 voluntários organizados por Garibaldi, né? Sempre existia a cabeça do Mazzini por trás de tudo isso, e esses caras daí vão até a Sicília.
Se vocês lembrarem, como é que você entra do melhor jeito na Itália? É pela Sicília. Se pegar as tropas aliadas em 1943, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Quer dizer, vão entrar pela Sicília e vão subir Itália dentro, né? Então, lá vai o Garibaldi com seus mil e poucos garibaldinos, né? Vai conquistar a Sicília, esperando um amplo apoio popular, coisa que realmente acontece, né? E as tropas do Reino das Duas Sicílias oferecem uma resistência muito tênue, talvez até intimidadas pela presença de navios ingleses no mar, vendo o que acontecia. Então, vamos dizer, nesse momento daqui, a Itália está uma aliada, a Itália não, esses garibaldinos, né, estão aliados dos ingleses. Sobre o Reino das Duas Sicílias, esse Reino das Duas Sicílias é o pior pedaço da Itália na época. É, o governo é fraco, existe uma violação incessante e sistemática premeditada das leis humanas e divinas. Existe a negação de toda ideia social, a negação de Deus traduzida em sistema de governo. Esse é um embaixador inglês que depois ficou apaixonado pela Itália e, se não me falha a memória, morreu por lá. O próprio Mazzini diz: ele não se trata mais de república ou de monarquia, se trata de unidade nacional, de ser ou não ser. Então, nosso amigo Garibaldi vai cada vez mais amealhando voluntários, né? Ele chegou com 1.000, ele vai chegar a 20.000 dentro da Sicília. Enquanto isso, as tropas vão recuando ou dando sua adesão ao próprio Garibaldi, né? E o Garibaldi se dispõe a atravessar o Estreito de Messina, que é o que separa a ilha da Sicília da terra firme, né? E aí ele recebe uma carta do rei. O Vittorio Emanuele fala para ele: Garibaldi, acho que não vai ser prudente você atravessar. Mas ele também recebe uma carta em particular dizendo: vai fundo, Garibaldi. E aí ele sobe, ele vai até Nápoles e conquista Nápoles. E ele domina toda essa região, onde se proclama ditador. Ditador no bom sentido, do ditador que dita as leis, né? Representante do Vittorio Emanuele II. Aí o que acontece é que o Garibaldi não é um bom político. Ele se rodeia dos caras do pior jeito. Para combater os piores elementos, ele se associa a piores elementos também. E aí, em Turim, existe um medo desgraçado de que esse excesso de gente de esquerda que está com ele, esse excesso de brigante, de malfeitores que se aliou a ele, possa proclamar uma revolução. Então é quando o exército do Reino de Sardenha resolve descer até lá. E para descer ele tem que atravessar o estado pontifício. Ele tem uma batalha muito de leve contra as forças do pontífice, mas não do lado de Roma, do outro lado da Itália. E com isso daqui ele entra pelo sul da Itália já conquistado por Garibaldi. Os dois se encontram. O Garibaldi entrega solenemente todo o sul da Itália ao Vittorio Emanuele. Então o que você vai ter é alguma coisa desse tipo, em azul, na figura do lado, um azul um pouco mais claro, né? Que as duas ilhas, o sul da Itália, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emília, o lado esquerdo que pertencia aos estados, o lado direito que pertencia aos estados pontifícios, tudo isso está junto. E agora nada impede que a gente faça um reino da Itália, cujo rei vai se chamar, por incrível que pareça, Vittorio Emanuele II. Ele preferiu preservar o nome anterior. E fica simplesmente o Papa reduzido a mais ou menos o que seria a região do Lácio hoje. Próximo, por favor. Isso. É, eu contei mais ou menos tudo aquilo que aconteceu. É, eu só mostro o decreto pelo qual Vittorio Emanuele II se torna rei da Itália, né? Esse decreto está no canto inferior esquerdo. Nesse decreto é a proclamação do Reino da Itália com ele como rei
E um negócio engraçado, né? Ele se intitula Rei de Sardenha de Chipre e de Jerusalém. Chipre e Jerusalém nunca pertenceram à Itália, mas poderiam pertencer por uma questão de herança por parentesco. E duas charges da época muito interessantes que são a mais alta, que é uma constatação, né, que o maestro mudou, mas a música continua a mesma. E a de baixo, que mostra quanto a Itália recém-constituída ainda depende de Napoleão III. E é nos ramos de Napoleão III que se abrigam todos os malfeitores e todo o papado, todo o clericado, enquanto o coitado do Garibaldi está atrás, no canto inferior esquerdo, lavrando a terra. E o cara que desembainha a espada é o general Cialdini, que, de certa maneira, está seguindo a política do Napoleão. E a mulher que aparece aí conversando com o Cialdini é a Itália Turrita, né? Ou seja, a Itália que tem uma coroa na cabeça com torres, né? E que ela exorta o Cialdini para de dar atenção para esses caras e presta mais atenção naquele coitadinho que está arando a terra. Ok? Próximo, por favor. Aí a Terceira Guerra da Independência. A Terceira Guerra da Independência vai ser contra o inimigo de costume, né? Que é a Áustria. Só que agora a Lombardia já pertence à Itália, já temos um reino da Itália, né? A Lombardia pertence à Itália e com isso daqui, é claro que a primeira coisa que tem que ser conquistada é o famoso quadrilátero. Bom, a Itália sabe que ela não consegue conduzir uma guerra sozinha contra a Áustria, mas ela se alia com a Prússia, né? Então a Áustria vai ser atacada, vamos dizer, ao sul pela Itália e ao norte pela Prússia, que quer realizar a unificação da Alemanha, sob a égide desse Bismarck que aparece aí na foto, né? Bom, a Itália tem um exército maior dos austríacos. Ele tem 120 mil homens contra os 75 mil dos austríacos. O problema da Itália é que tem dois generais. Agora o Vittorio Emanuele II já não comanda mais as tropas, mas tem dois generais. Um La Marmora, que vem, vamos dizer, do Piemonte, né? São as origens dele, e o outro, Cialdini, aquele Cialdini que nós já vimos antes, que vem de Modena, que é originário de Modena e que vem de Bolonha, na verdade, e que atacaria os austríacos pelo sul, enquanto La Marmora atacaria na direção leste, né? Bom, tem 60 mil homens em cada um, mas os dois caras não se entendem. Então, se eles fizessem um ataque conjunto, daria certo, os 120 mil contra 75 mil. Mas, na verdade, quem faz o ataque é só o La Marmora. E o La Marmora é derrotado em Custosa. Quem conhece o provérbio de dois raios nunca caem no mesmo lugar, vão ver que Custosa foi onde a Itália perdeu uma batalha em 1848, na Primeira Guerra, e onde ela perde uma segunda na Terceira Guerra de Independência também, outra batalha. Então, o exército italiano está maus, né? O Cialdini não se mexe. O que salva um pouco as aparências é o Garibaldi, o terceiro general que, com os seus poucos garibaldinos, faz alguma coisa é, no norte, mais ao norte. Existem duas novidades nessa Terceira Guerra. Primeiro, o telégrafo. Então, com esse telégrafo, os generais se comunicam, mas não adianta absolutamente nada, que quem tem dois comandantes não tem nenhum. Existe também a esquadra. Então, a Itália tem uma esquadra extremamente poderosa, né? Mas ela não tem domínio dos navios também, né? E quando ela vai desafiar a esquadra austríaca na ilha de Lissa, que vocês veem no canto inferior direito, ela também perde. Então, nós temos perdido uma batalha em terra, em Custosa, uma batalha no mar, em Lissa, né?
E a sorte é que nesse meio tempo existe a Batalha de Sadowa, fica hoje na Boêmia, se não me engano, onde os prussianos esmagam os austríacos. E os austríacos estão praticamente pedindo arrego. Bom, o nosso Garibaldi continua avançando. Ele tem uma vitória simbólica em Bezzecca e está quase chegando em Trento, que era um dos outros objetivos, quando finalmente ele recebe a ordem do rei para parar. E aí ele para. A Áustria pede paz, a Prússia conduz à unificação da Alemanha, o Napoleão III, como mediador, a Itália recebe o Vêneto, mas Trento e Trieste continuam nas mãos da Áustria. Trento é uma região, né? Na verdade é o Trentino, e Trieste é um pedacinho de terra, mas Trieste é, nesse momento, o mais importante porto austríaco. Quer dizer, à medida que a Itália ia construindo suas ferrovias de Turim para Gênova, por exemplo, a Áustria ia construindo sua ferrovia de Viena para Trieste, para poder ter acesso ao mar, no caso, o mar Adriático. Né? Então, a Terceira Guerra da Independência foi uma guerra que a Itália também ganhou porque se associou a alguém importante. A Batalha de Lissa naval que a Itália perdeu, ela passou para a história como o último confronto naval entre Gênova e Veneza. Por quê, né? Porque a esquadra piemontesa, na verdade, ela tinha origens nas esquadras de Gênova e de Nápoles. Né? E a esquadra dos austríacos, ela estava baseada principalmente nos venezianos, que eles acabaram perdendo. Mas isso é uma mentira, porque a maior parte dos mortos nessa batalha de Lissa do lado dos austríacos eram croatas. Então é uma linda muito bonita, mas sem grande fundamento. Próximo, por favor. Chegou a hora de falar do herói dos mundos, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi nasceu em Nice, em 1807, ou seja, enquanto Nice estava debaixo do domínio francês. E seu nome de guerra seria Joseph Marie não sei o que Garibaldi. Mas ele tem pais italianos e ele se sente italiano. Né? Ele tem uma carreira violenta de marinheiro, né? E daí ele passa rapidamente a capitão de navio. Em 1833 ele está no Mar Negro. Né? E aí ele fica um preceptor particular de italiano, francês e matemática. Ou seja, em termos de cultura, ele não é nenhum imbecil, ok? Ele luta no ano seguinte em Gênova, tem uma insurreição lá, ele foge mal fugido para Marselha e daí ele vem para a América do Sul, onde ele luta no Brasil na Revolução dos Farrapos, ele luta no Uruguai mais tarde contra a Argentina e é no Rio Grande do Sul que ele conhece a Anitta. A Anitta é uma mulher casada, mas acaba ficando viúva e casando com ele e vindo com ele para a Itália, onde em 1848 ele vai se oferecer para lutar na Primeira Guerra de Independência. Mas o rei Carlo Alberto, que da época, ele diz: não, você é um subversivo, você é um terrorista, eu não quero você. Então imaginem, né, o que é para o melhor general italiano formado em terras da América do Sul, né, não poder participar de uma guerra de independência do seu país. Bom, a vida dele é complicada, né? Quando ele chega no Brasil, ele começa como comerciante atacadista de macarrão. Ele vai ser corsário no Uruguai, ou seja, autorizado pelo governo do Uruguai a abater os navios argentinos. O Rosas, que é o tirano da Argentina, quer suborná-lo, mas o Garibaldi recusa. Ele continua lutando pela independência do Uruguai. Ele constrói no Uruguai aquela primeira leva de camisas vermelhas. Ele quer camisas baratas, vai no matadouro, compra
para comprar, vê que só tem camisas vermelhas, pergunta por que são vermelhas, né? A resposta é porque assim disfarça o sangue. Ah, é exatamente isso que eu preciso. E ele compra uma leva de camisas vermelhas e vai adiante pela vida, né? Em 1849, ele luta pela República Romana. Nós vimos que era um movimento popular, né? E ele se insere nesse movimento e defende Roma até ser derrotado pelos franceses e acaba fugindo, né? E nessa fuga também encontra, num determinado momento, a notícia de que os austríacos também estão afim da cabeça dele. Então ele está fugindo dos franceses, dos austríacos, e ele fica numa região pantanosa, onde Anita morre. O detalhe é que os primeiros filhos do Garibaldi com a Anita, eles têm o nome de patriotas italianos, Menotti e Ricciotti. Nós vamos ver de novo, em 1850, 53, o Garibaldi nos Estados Unidos. Nesse momento, já tinha saído uma biografia dele, que vai ser traduzida para o inglês em 1859, por aí, e vai fazer um grande sucesso. E nos Estados Unidos, ele vai ser operário numa fábrica de velas, em Nova York, pra vocês terem ideia. Em 1854, ele visita a Inglaterra e volta à Itália. Em 1855, ele compra uma ilha de Caprera. Essa ilha de Caprera ela fica a nordeste da Sardenha, né? E essa ilha de Caprera, lá ele vai montar uma comunidade. Vamos lembrar que ele é uma pessoa também de esquerda, né? De ideias de esquerda, mas a ideia da liberdade, da unificação da Itália e da liberdade de todos os povos é muito mais forte do que as ideias de esquerda, né? E essa Caprera vai ser o porto seguro dele. Quer dizer, toda vez que ele ficar chateado, ele vai para lá e começa a arar a terra, como nós vimos no slide anterior. Em 1860, ele liberta a Sicília no sul. Ele se elege deputado pela Itália e tem um arranca-rabo feio com o Cavour, porque é do Cavour a ideia de mandar as tropas oficiais da Itália para tomar conta de Roma de Roma não, desculpe, para tomar conta do Reino da Itália no sul, de Nápoles para baixo, né? E, e acabar com todo esse pessoal de esquerda que está atrapalhando. Então ele volta sabendo dessa história, desanca o Cavour, tem uma sessão horrível no parlamento e depois tem a turma do deixa disso e a vida continua. Em 1861 ele é convidado por Lincoln para ser general do Norte contra o Sul. E nesse momento ele pergunta, não, mas peraí, está na pauta a abolição da escravidão? E aí os caras que vieram conversar com ele desconversam e na verdade não estava na pauta, ela vai acontecer mais tarde, essa pauta, e aí o Garibaldi recusa. Diz, eu luto pela liberdade, eu não luto por um lado ou pelo outro. Em 1862 ele luta pela tomada de Roma, onde ele é ferido, onde, enfim, ele tem que desistir. Em 1864 ele faz uma visita triunfal à Inglaterra, onde ele é aclamado por todas as mulheres da corte e por todos os operários também. E em 1866 ele luta na Terceira Guerra da Independência, sempre lembrando que ele sempre luta mais ao norte, destruindo os austríacos de modo que eles não se reconjuntem. Em 1867 ele luta pela tomada de Roma, perde de novo contra os franceses. E aí ele já não é o mesmo, né? Ele não consegue andar a cavalo, ele é um símbolo, simplesmente. Mas quando em 1870 a França leva aquela invertida da Alemanha, ele vai lutar pela liberdade da França. Ele é um cara que luta pela liberdade, né? Então dão para ele uma determinada missão, que é proteger Dijon, basicamente, e ele consegue. Tem pequenas vitórias contra os alemães. A única bandeira que é conquistada dos prussianos é ele que conquista, né? E com todo esse background ele se elege deputado pela França. E aí, quando a sessão que ele vai participar, e não querem deixá-lo falar, né? Ele vai embora louco da vida
E aí o Victor Hugo se levanta e diz: pelo amor de Deus, esse cara foi o único cara que ganhou uma batalha, foi o único cara que ganhou uma bandeira. E ele também se demite, né? Os últimos anos, o Garibaldi até obrigado pela velhice, né? E pelas ideias que tinha, ele começa a ter atitudes mais pacifistas, né? Ele funda a primeira Sociedade Protetora dos Animais, ele funda a Liga da Democracia, até que morre em Caprera, né? Algumas frases do Garibaldi: onde quer que estaremos, onde estejamos, lá estará Roma. Ofereço sede, fome, sede, marchas forçadas, morte. O Churchill vai lembrar disso, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Nada tenho lhes oferecer a não sangue, suor e lágrimas, né? Garibaldi foi 9 vezes preso, foi 6 vezes baleado. E ele salvou pelo menos 12 pessoas que a gente saiba. Mais forte que o destino, ele tinha a divina estupidez dos heróis. Esse é um grande historiador chamado Michelet, que dá a ideia boa do Garibaldi, né? Ele se tornou um mito para o fascismo. Se vocês virem as duas faces da medalha embaixo, são medalhas que o meu avô materno ganhou por conta de batalhas onde resgatou do campo um descendente ferido de Garibaldi. Assim era a história em termos do fascismo, né? Isso durante a Primeira Guerra, né? Ele virou, mais tarde, um mito para os comunistas, sendo que ele não era comunista do jeito nenhum. Ele rompeu com Mazzini, que tinha outras ideias socialistas, rompeu também com o Marx, e o Marx o considerava ingênuo, manipulável, pouco sério, ídolo da multidão, porque a ela faltava maturidade. É, tudo isso faz sentido. Ele era ingênuo e manipulável, mas ele tinha suas ideias e ele deixou muitas vezes essas ideias muito claras, né? Por exemplo, naquele telegrama que quando o rei fala para ele parar, que por ele conquistava Trento e ia adiante na guerra, na Terceira Guerra de Independência, ele telegraficamente responde: obedeço. Esse é o Garibaldi. E embaixo tem uma chargezinha que mostra Garibaldi e Cavour costurando a bota, né? Garibaldi foi um cosmopolita, disposto a lutar pela liberdade, fosse onde fosse, um abolicionista, um nacionalista. E, por exemplo, ele tinha ideias de criar imposto progressivo sobre a renda, uma instrução obrigatória, gratuita e laica. Certamente é a figura mais interessante do Risorgimento. Próximo, por favor. Acho que é bom eu correr, né? Bom, Roma e Vaticano. Existem 4 tentativas de tomar Roma. A República Romana em 48 e 49, Garibaldi é derrotado, perseguido pelos franceses. Dessa perseguição resulta a morte de Anita. Em 1862, Garibaldi de novo vem por baixo, né, pelo sul. Ele é ferido e preso pelo exército italiano. 2 vezes ferido, quer dizer, ele era o alvo realmente. Em 1867, ele chega mais perto de Roma, mas ele é derrotado pelo exército francês e seus fuzis chassepot. Esse chassepot é uma ideia francesa de um fuzil retroalimentado com calibre inferior, mas muito mais efeito. A velocidade e a bala saia maior e o alcance é muito maior do que os fuzis alimentados pela frente. O exército do Papa, aparece um representante embaixo à esquerda. Existe a bênção papalina antes de encarar essa, essa guerra, vamos dizer, em 1870. E em 1870 é aberta uma brecha em Porta Pia. E os franceses não podem fazer nada. Por quê, gente? Porque eles estão empenhados na luta contra os alemães. Em 1870 tem aquela luta idiota do Napoleão III contra os alemães. Os alemães se prepararam com as unhas e com os dentes para essa guerra e ganham. Então, os franceses têm que defender o próprio território. E com isso daqui, eles deixam Roma desprotegida, e com isso daqui,
os italianos entram. Em 1870 é aberta essa brecha. Em 1871, Roma fica a capital da Itália. Né? Só em 1929 é que fica resolvida a questão com o Papa. O Papa se declarou prisioneiro dentro de Roma. Né? Mas pelo Tratado de Laterano, aí já tem o Mussolini atuando, né? É constituído o Estado do Vaticano, que vocês podem ver, está com 95 anos hoje. Né? O Bismarck é extremamente sutil, né? E ele dá a exata dimensão da Itália. Né? Ele diz: os italianos são os povos dos três S. Solferino, em 1859, Napoleão III deu à Itália a Lombardia. Em 1866, Sádova, vitória dos prussianos contra os austríacos, deu para a Itália o Vêneto. Em 1870, Sedan, a guerra prussiano-francesa, abriu o caminho de Roma. Então, vamos dizer, a Itália só conseguiu se unificar à custa de alianças e de atitudes de outros países. Então, eu tenho um misto de orgulho e um pouco também de decepção pelo fato de ser piemontês. Segue, por favor. Isso. Bom, existem as famosas terras irredentas, né, que precisam ser conquistadas porque elas são basicamente italianas, e seria toda aquela região de Trento e Bolzano que aparece no quadrinho menor, chama Trentino Alto Adige, né, e a região de Trieste. Né. Isso daqui vai ser obra da Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial vai ter um apelido que não vai pegar muito de Quarta Guerra da Independência. O formato final da Itália em 1919 vai ser esse que está representado à direita. Então, Trento e a região deles fica italiana. Trieste, e aquela península que ao sul de Trieste, que chama Istria, né, vai ser também italiana. E, por exemplo, meu pai vai servir de marinheiro em Pola, que é o extremo sul da Istria. Próximo, por favor. Vamos para a Quarta Guerra da Independência, quarta e última Guerra da Independência, né? Em 1882, a Itália como é que se diz? Formulou um pacto junto com a Áustria, velha inimiga, e com a Alemanha, de Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança se contraporia a um pacto entre França, Inglaterra e Rússia, chamado Tríplice Entente. Então, por um lado, está França, Inglaterra e Rússia, né, nos extremos, vamos dizer, da Europa, e pelo outro está a Alemanha, a Áustria e a Itália, né, no meio, no miolo da Europa, tentando se contrapor a isso. Em 1914, França, Inglaterra e Rússia têm guerra contra a Áustria e a Alemanha, e a Itália fica inicialmente neutra. E aí existem manifestações interventistas. Os caras mais famosos são o D'Annunzio e o Mussolini. O D'Annunzio é um cara que faz mais vento do que coisa. O Mussolini, na época, também. Mas devagarzinho eles vão conseguindo o apoio do povo e o apoio do rei que quer pegar o Trentino e Trieste a todo custo. Então, a Itália faz um pacto secreto com a Entente, declara uma guerra da Áustria e monta um exército despreparado, indisciplinado, embora maior que o austríaco. Hein? E ele distribui esse exército em 4 frentes, da qual a mais importante é aquela junto ao rio Isonzo, que aparece circulado em vermelho na figura de baixo, da direita. Né? Então, é bem um rio fronteiriço, né, entre a Itália e a Áustria, né? E aí se faz a maior parte das batalhas e a Itália vai tomando derrotas uma depois da outra
uma vitória ocasional, né? Até que, em 1917, eles são derrotados em Caporetto. É interessante observar que Caporetto já tinha sido previsto pelo Engels, aquele mesmo que fez o Manifesto Comunista junto com Marx em 1848. Esse Engels tinha falado o seguinte: olha, se tem um lugar bom para derrotar a Itália, é Caporetto. Caporetto é o nome italiano, né, da cidade. Hoje ela pertence à Eslovênia, se chama Kobarid. Eu não visitei, mas queria visitar porque deve ter um cemitério muito interessante com o Museu Idem. Mas, enfim, é a vida, né? É, se a derrota de Caporetto foi catastrófica e em italiano Caporetto virou sinônimo do francês Waterloo, né, para vocês terem ideia, né, a retirada foi pior ainda e as tropas italianas foram removidas até o Piave, que é o rio de novo circulado em vermelho, embaixo à esquerda, né? E aí ficou um fronte, né, que é uma coisa diferente, uma guerra no século XX, né? Uma guerra no século XX, ela se resolve em trincheiras. Então as conquistas são pouco por vez. Você ganha, sei lá, 100 metros, quando muito 1 quilômetro do inimigo. No caso da derrota de Caporetto, o exército italiano foi obrigado a recuar 140 quilômetros. Vocês terem ideia da tragédia. Aí houve uma troca de comando do exército italiano. É, foi feita, existia uma batalha em Vittorio Veneto, que demorou uns 20 dias, né? E com a derrota final dos austríacos, já no final da guerra, né? Quer dizer, os austríacos já estavam derrotados em outras frentes, os alemães também. É, enfim, nos armistícios que seguiram, Tratado de Paris, 1919, Trento e Trieste, são italianos. Existe uma figura aí com o nome Cesare Battisti. Esse é um Cesare Battisti patriota da Itália, não o Cesare Battisti que vocês conhecem aqui, que é um cara que lutou pela liberdade de Trento em outro fronte, que foi morto pelos austríacos. Existe o primeiro tanque italiano, que é fabricado, adivinhem por quem? Pela Fiat. É o Fiat 2000, né? Existe a posição neutra da Itália no início, né, vendo o cabo de guerra entre as potências da Europa, né? Diga-se de passagem, né, se naquela época existia um G6 de potência da Europa, a Itália era o 6. Como se hoje ela faz parte de algum G8, ela com certeza é o 8. E embaixo você vê as mulheres sendo treinadas para ser chofer de bonde na Itália, porque os homens estavam na guerra. Então, essa primeira guerra foi, do ponto de vista de duração, de vítimas, assim, um negócio espantoso. Próximo, por favor. Wagner, próximo, por favor. Eu perdi contato. Próximo, por favor. Então, nesse próximo daí, a gente tem um mapa da Itália numerado, né? E o numerado mostra a ordem que aconteceram as coisas. Então, no número 1 está inicialmente Val d'Aosta, Piemonte, Ligúria, Sardenha, que era o que constituía o Reino de Sardenha em 1848. O número 2 é a Lombardia, que ganha na Segunda Guerra de Independência. Lembrando que na primeira não se ganhou nada, né? Por sorte também não se perdeu. No 3 tem a adesão espontânea da Emília da Toscana. O 4 é o percurso dos Mille, desde Sicília, pelo sul da Itália, né? O 5 é a adesão praticamente espontânea de Umbria e Marche, que pertenciam ao Papa, mas existe uma batalha antes disso. O número 6 é a conquista do Vêneto e da Venezia Giulia, por conta da Terceira Guerra da Independência. Em 1870, ganhou Lácio, né? E em 1919, por conta da
Quarta Guerra da Independência, ou melhor dizendo, a Primeira Guerra Mundial, é conseguido Trentino Alto Adige e Trieste, quer dizer, por etapas, né? Os reis da Itália que realizaram isso foram Carlos Alberto, que não realizou nada, Vittorio Emanuele, que se tornou rei da Itália só em 61, até lá era rei da Sardenha, e em 1878, 1900, Umberto I, aquela lua da Vila Mariana, né? Em 1900 a 1946, o Vittorio Emanuele III, que foi até a proclamação da República em 1946. E aí os grandes artífices, né? O número um, o rei, o número dois, o ideólogo, o número três, o diplomata, e o número quatro, o herói de guerra. Próximo, por favor. Então, nesse próximo, a gente vai ver, bem de leve, o ressurgimento na pintura. Então, o que é feito em termos da pintura? São pintados, em geral, soldados simples, mortos, feridos, prisioneiros, pós-batalha, né? O primeiro quadro é a morte de Anita. O Fattori, que aparece no terceiro e quarto quadro, ele ilustra a Batalha de Magenta, que foi ganha na Segunda Guerra da Independência. Ele mostra também o quadrado de Vila Franca. Vamos lembrar que o Fattori, ele foi um cara que, como é que se diz, ele fazia parte de um grupo chamado Macaioli. Esse Macaioli, eles pintavam por borrão, macchia borrão, em italiano, né? E esses caras foram os precursores dos impressionistas. Né? O que eu quero ficar mais um pouco de tempo é em cima desse Meditação, o segundo quadro. Né? Esse segundo quadro, ah, tem a ideia, né, da liberdade guiando o povo do Delacroix, mas ele representa, na verdade, a Itália em 1848, e era esse que seria o título do quadro, mas isso jamais poderia passar pela censura austríaca. Então ficou Meditação, e tem um grande simbolismo, né, da Itália consternada, né, segurando uma mão na cruz, onde ele se mostra todo o problema da relação Itália com a Igreja, que vai ser resolvida bem mais tarde, mal resolvida, né, por um bom tempo. Tem a inscrição na Igreja com as datas dos 5 dias de Milão, e o livro que ela segura nas mãos é a História da Itália. Esse último quadro ele representa os poetas soldados, quer dizer, os caras que participaram de guerras, de batalhas, e o mais famoso deles é Jerônimo Induno. Esse Jerônimo Induno foi um garibaldino, participou das 3 guerras da independência e também da Guerra da Crimeia. Né? O seu irmão, o Domenico Induno, também representou a reação popular, por exemplo, aquele armistício que o Napoleão III obrigou o Vittorio Emanuele a assinar com os austríacos. Próximo, por favor. Eu não sei por que que eu estou ficando mudo. Bom, Não, um momento só aqui que eu não sei o que aconteceu. Não, mas tudo bem, eu estou vendo. eu não estou conseguindo ir para frente, não sei por quê. Peraí. Um minuto só. Oh, dear. Falta pouco, gente. Falta bem pouco. Pronto. Foi? Aham. Ok. Então, nesse próximo, pelo menos para mim foi, não sei. Nesse próximo está o ressurgimento na literatura. A contribuição é realmente... Ah, não, um antes, Wagner, por favor. É um antes. Um anterior, para frente. Ué? Esse, perfeito. Esse daqui, ele mostra o que foi feito em termos de literatura. Opa, isso. Em termos de literatura, um monte de livros, né, que vale a pena ver para acompanhar tudo isso. Alguns são garibaldinos que escrevem memórias, outros são escritores famosos, né? Por exemplo, Giosuè Carducci é um prêmio Nobel italiano. Né? Mas os dois livros mais importantes são Le mie prigioni, de Silvio Pellico. Silvio Pellico ele foi condenado à prisão
pelo fato de ser subversivo, né? E ele conta a vida dele na prisão, o colega dele, amigo, que perdeu uma perna amputada, e diz o próprio Metternich, esse livro da Le mie prigioni fez mais estrago com a Áustria do que uma batalha perdida. E outro livro que eu queria citar é esse Cuore, do Edmondo de Amicis, que foi uma espécie de bíblia italiana para meus pais. Ele é um livro bastante água com açúcar, mas ele, volta e meia, ele chama atenção para assuntos de heroísmo. E é a história de uma escola, né? Contada por um dos seus alunos, né? Que volta e meia recebe lições de moral dos pais, e que ele registra, né? E que volta e meia também existe o conto mensal, onde são narrados histórias em geral de patriotismo italiano. No alto à direita, existe um misto de cultura e literatura, porque Alfieri foi um grande defensor da unificação italiana, e o Canova, ele representa a Itália com a cabeça coroada com torre, né, chorando no túmulo de Alfieri. E um poeta menor da Itália, o Giuseppe Giusti, ele escreve em 1852 uma poesia maravilhosa que chama Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio é o padroeiro de Milão, né? E o que ele faz, ele visita Sant'Ambrogio, ele escuta primeiro uma música tocada pelos alemães, mas é um coro do Verdi, é o coro a Deus dos lombardos, não é dos judeus, é dos lombardos, tá? Ó Senhor, dal tetto natio, te chiamaste com sacra promessa, etc, etc. E esse, e no fim, ele no meio, ele fala da raiva contra os austríacos e, no fim, ele fala da pena, porque esses caras também estão se emocionando, em geral, lutando numa terra que nem é deles, né? Que o Império Austríaco da época era uma confusão de etnias. Próximo, por favor. Isso. Então, no próximo, nós temos alguma coisa na música, né? E aí temos o Vapensiero, né? A letra é do Solera, a música é do Verdi. Foi composto em 1842. Foi representado até na Scala de Milão. E ficou claro que não se estava falando de judeus, estava se falando dos lombardos, né? Ou minha pátria tão bonita e perdida, né? E em 1847 aparece mais uma poesia, né? De um tal de Goffredo Manmelli, que depois é musicada por um tal de Novaro, e é o famoso Fratelli d'Italia, né? Esse Fratelli d'Italia, ele, ele diz o seguinte, que o elmo de Cipião africano, que derrotou Cartago, está metaforicamente na cabeça da Itália, pronta para o combate. A deusa Vitória, é muito ligada à antiga Roma, agora se consagra à Itália, oferecendo-lhe os cabelos para que sejam cortados. Os vitoriosos, né, recebem os cabelos da deusa Vitória. E o refrão, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia che amò. Eu tenho tentado ver onde esse siamo pronti alla morte apareceu recentemente. Eu lembro do Gentili na Copa de 82, eu lembro do Gattuso na Copa de 2006, eu lembro dos caras que fizeram operações mão limpas, né? Do lado direito alto, a cara do Giuseppe Verdi. Em 1859, o Verdi ia apresentar uma ópera em Roma, né? E lembre-se que Roma só ficou italiana em 1870, né? E as paredes da cidade apareceram pichadas com Viva Verdi, né? O Viva Verdi significa Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Verdi, no caso, é um acróstico, né? Claro que também é um compositor. O hino nacional da Itália é um hino comprido. Ele tem 6 estrofes e um refrão. Eu mesmo não conheço todas, tá? Eu tenho ideia do conteúdo, mas eu não saberia cantá-lo todo. Então imagine a Vanusa. Embaixo aparece o Corriere della Sera. O Corriere della Sera, em uma edição de 1915, né, que o governo está com
as mãos livres, né, para a guerra, e os deputados cantam esse hino de Mameli, que não era o hino oficial da Itália na época. Ele ficou só depois de proclamada a República, bem depois. Próximo, por favor. Aí eu tenho duas perplexidades com relação à unificação da Itália. A primeira que eu tenho é o seguinte, que os italianos entre si falam mais em dialeto do que em italiano. Embora a RAI, a, a emissora nacional, né, de rádio e televisão, tenha prestado um grande serviço no sentido de divulgar o italiano como língua geral para a Itália, os dialetos permanecem. Minha mãe e minha avó conversavam sozinhas em italiano. Eu fui pegando alguma coisa, desculpa, em dialeto piemontês. Eu fui pegando alguma coisa, eu entendo, mas eu não consigo falar. Tem alguns dialetos que são bastante próximos do italiano, tipo vêneto, toscano, romano, né? Mas existem alguns que para mim são totalmente desconhecidos. Na Sardenha, por exemplo, existem 5 dialetos. Eu tive recentemente nas cidades italianas de Santa Catarina, a mais italiana de todas é Nova Veneza. E eu só vi, eu não, o pessoal não respondia em italiano para mim. Eles respondiam em dialeto vêneto, principalmente. Além dos dialetos italianos, tem os dialetos constituídos por minorias albanesas e gregas no sul da Itália. Esse é uma das coisas que conspira um pouco contra a unificação. E o que conspira mais ainda contra a unificação é que existem na Itália 5 regiões com certa autonomia política administrativa. Quer dizer, das 20, 15 são regidas por um estatuto ordinário, ou seja, se reportam totalmente ao governo da Itália, né? Mas 5 têm uma certa autonomia em termos de finanças, diga-se imposto, turismo, indústria, meio ambiente e instrução. E são as 2 ilhas, pelas próprias características peculiares da Índia, e por razões fronteiriças, onde vivem pessoas com tradições, idioma e cultura diferentes da maior parte da população da Itália. Então, por exemplo, se vocês olharem o Trentino Alto Adige no canto alto à esquerda, ele tem duas províncias. A província de Trento, onde se fala o dialeto vêneto, sem problemas, e a província do Alto Adige, onde a língua principal é o alemão, ainda, né? E em alguns lugares existe uma segunda língua chamada ladino, que é típica daquelas regiões. Então, esse é um lugar para você se sentir razoavelmente estrangeiro na própria Itália, embora o pessoal não crie problemas com isso. Então, na verdade, o fato dos Alpes funcionarem como fronteira natural ajudam a definir todo esse esquema. Próximo, por favor. Então, nesse penúltimo, nesse penúltimo slide, eu vou falar rapidamente dizendo que existe um sarrafo. Esse sarrafo tem uma altura mais ou menos variável, mas normalmente está no ponto onde eu coloquei. E ele separa nitidamente o norte do sul. O norte e o sul, ele tem características muito diferentes. E assim tem sido ao longo do, e assim tem sido ao longo do tempo. Por exemplo, a média de pessoas por família é de 2 ao norte, é de 3 no sul. Eu voltei para a Itália depois de vir para o Brasil, 20 anos depois de chegar aqui. Fui visitar meus primos, né? E uma das primeiras frases que minha prima falou foi: para mim a Itália tinha que acabar em Bolonha. Então o sarrafo está mais em cima ainda para ela, né? É, outra frase da outra prima foi: com a neve que está hoje em Milão, a gente estava em Milão, né? Certamente em Roma seria feriado. Então existe todas essas diferenças, né? Quando eu visitei a Basilicata fica no sul, logo acima da Calábria, né? Pertinho da Puglia.
É, por conta das raízes do meu cunhado, ok, a gente chegou lá, visitou parentes dele, aí o meu cunhado me apresentou, esse é meu cunhado, ele é do norte, né? E aí a prima dele falou, mas o que que vocês têm contra a gente? Então existem diferenças históricas, né, que serão resolvidas com o tempo, eu espero, né, mas existem, né? E essas diferenças tiveram muito eco em 1900, desculpe, em 2005, entre 2005 e 2015, que, enfim, uma Lega Norte, que é um partido, né, ela tentou separar a Padânia da Itália. Então, o que que seria a Padânia? Seria a região do Po e dos seus afluentes, né? O Po era Padus em latim. Então, toda essa região daí, do Po e seus afluentes, inclusive indo para cima, então pegando Veneza, pegando Trento, pegando Trieste, contendo Torino, Milão e Gênova, está ao norte, e faria parte da Padânia, que teria até uma bandeira, que é aquela que vocês veem no canto direito, no canto esquerdo alto. Por sorte, em 2015, isso arrefeceu, mas não quer dizer que não volte de uma hora para outra, né? Do lado de baixo, eu estou fazendo mal e porcamente uma menção à máfia. Eu tentei pegar umas estatísticas, né? E a máfia está localizada em determinadas regiões da Itália, embora tenha ramos por toda parte da Itália, e alguns cheguem até o Brasil, por exemplo, Nova Iguaçu. Então, por exemplo, na Campania existe a Camorra, na Puglia a Sacra Corona Unita, que é uma reunião de máfias, né? Na Calábria, a 'Ndrangheta, na Sicília, a Cosa Nostra. Uh, Existem vítimas, existem extorsões, existem desordens e atos de vandalismo que estão representados nas colunas da direita, né? Então, por exemplo, a Campania é a que mais executa, ela também é a que mais extorque, mas onde existem mais desordens e atos de vandalismo são na Sicília. E o que existe naquele quadrinho que acompanha é a porcentagem da população sem carteira assinada, que é muito grande comparada com o resto da Itália nessas regiões. Então, são regiões de cuidados, né? Embora normalmente os turistas não sejam afetados nessas regiões. Para vocês entenderem melhor como é que funciona a máfia é o seguinte: suponham que existe um dono de um mercado que quer comprar carne de um açougueiro, sem pagar imposto para o governo, né? Isso aqui eu tirei do Wikipedia. Aí o que ele faz? O comprador de carne, né, o dono do mercado, se associa à máfia. E o açougueiro também. E aí a máfia cobra um imposto, mas que é menor que o imposto federal. Em compensação, tanto o açougueiro quanto o dono do mercado, eles têm proteção da máfia. Ou seja, se alguém não funcionar direito, se alguém der carne, se um der carne estragada, ou se o outro não pagar, a máfia vai atrás. Uh, e aí E aí a punição pode ser um ataque violento, um vandalismo contra a propriedade, em alguns casos até a morte. Como o mercegueiro e o açougueiro temem o mafioso, então cada um vai honrar sua parte no trato. E as três partes lucram, né? Essa máfia eu contei para vocês, ela está instaurada por toda a Itália, né? Um amigo meu que trabalha como advogado, por sinal da máfia em Milão, teatro da moda, ele está dominado pela máfia. Então, ou os mafiosos oferecem proteção, ou eles obrigam a esses caras, donos das grandes lojas de moda no quadrilátero da moda, a usar os imóveis da própria máfia. Aí, finalmente, chegamos no próximo. Nesse próximo, existem algumas coisas que me deixam otimista, né? Então, existe uma poesia que está escrita em dialeto romano, tirado do livro del Mago
desculpe, se chama Il Libro del Mago, do Trilussa. Trilussa é um poeta dialetal romano, escrito em 1913, diz que o mago estava escrevendo a história da Itália. Mas ele estava me mostrando... Não, não, por favor, volta. Volta, volta, volta. Ah, eu que não voltei, perdão. Tá certinho. Ele ia muito rápido, que ele não queria que eu visse o que ele registrou nas folhas, né? Então, por exemplo, ele registrou desabafos, ambições, como é que se diz? Não é enganos, tem uma palavra melhor. Trapaças. Ele mostrou desconfianças, egoísmos, má fé. Mas aí ele finalmente diz que depois de tantos anos, a águia romana, que estava fechada, que estava intocada entre os gansos que morriam de sono, ficou liberta pelo povo. Ressurgiu, abriu as asas, voou e gritou para o mundo: a Itália vai ser grande e vai ser forte. O que é a águia romana? A águia romana é o símbolo das legiões romanas. O que são os gansos? Os gansos são os gansos do Capitólio que avisaram os romanos que os galos, né, o povo da França, estava invadindo Roma. Né? Então, vamos dizer, é um ressurgimento, né? É um ressurgimento visto por esse poeta dialetal. Em 1983, o Totò Cutugno apresentou uma música no Festival de Sanremo e o refrão diz: Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano fiero. Claro que ele canta melhor que eu. Né? Do ponto de vista de bandeira, a bandeira tem as três cores. Antigamente tinha o brasão do Savoia no meio, agora não existe mais. Por quê, né? Porque essa dinastia acabou com a República em 1946. O próprio hino de Mameli diz que nos recolha uma única bandeira, uma esperança. Já chegou a hora de nos fundirmos juntos. Essas cores, diz o Carducci, né, um grande poeta italiano, que as representam as neves dos Alpes, o abril dos vales, a chama dos vulcões. O branco é a fé serena, o verde é a esperança, o vermelho, a paixão e o sangue dos nossos heróis. A pizza margherita, que vocês veem embaixo, ela tem as três cores: o molho vermelho, o branco do queijo e o verde do manjericão. Do lado direito, eu mostro três coisas que podem servir como alento, embora com uma distância muito razoável. Né? Então, no primeiro, Copa de 82, a exultância dos italianos. Né? Na segunda, o Aldo Moro, o cara que, por algum tempo, né, conseguiu impedir o progresso da máfia. E do lado direito, o Yannick Sinner, que é o cara que está ganhando todas no tênis agora, que é também italiano. Né? E tem um espaço intencionalmente vazio lá embaixo, porque a Itália e eu estamos procurando novos ídolos. Né? Já dizia a letra do Nabucco, né? Por que que você, harpa de ouro dos velhos vates, dos velhos pressagistas, você está pendente e calada do chorão? Eu quero que você reacenda as memórias no peito e nos conte do tempo que foi. Ou seja, nós italianos vivemos do que foi. Próximo e último, por favor. Então, no meio do Piemonte, existe a região do Barolo, que é uma série de cidadezinhas pequenas que produzem o que eu acho o melhor vinho da Itália. Né? Então, do lado direito estão as suaves colinas do Barolo, no meio está o centro da cidade de Barolo, né? E embaixo estamos eu e Dona Patroa nos deleitando, né? Eu pegando um brasato al Barolo, né? Uma carne na brasa cozinhada no Barolo, e saboreando um copo de Barolo. Né? Notem que Barolo é o que está representando como um marrom mais claro aí. E se vocês olharem direito, no alto à direita, tem uma cidade chamada Grinzane Cavour, ou seja, uma cidade que pegou o nome do Cavour, que era também um grande proprietário nessa área.
Bom, depois de toda essa fase romântica, né, algumas considerações finais e etíricas. E em 2022, houve 400 mil nascimentos na Itália e 700 mil óbitos. Então, a Itália é um país onde a população vai decrescendo desde 2015, pelo menos. Em 2020, 18% tinham menos de 20 anos, 30% tinham 60 anos ou mais. Ou seja, a Itália é um país de velhos. É um país de velhos que vive do passado, enche a boca e o peito para falar de unificação. Uma unificação que, de acordo com a poesia lá do Trilussa, né, foi possível com patriotismo, heroísmo, determinação, mas e também com hesitação, inexperiência, sorte e, principalmente, alianças estratégicas. Bismarck, quando falou nos 3S, ela tinha suas boas doses de razão. A unificação da Itália mais parece um pastelão, um filme dos Trapalhões, onde no final tudo dá certo, a menos, é claro, das mortes. E comparada às nações europeias latinas, a unificação da Itália foi uma unificação tardia, comparável apenas à unificação alemã. Inclusive, mais ou menos nas mesmas datas, todas praticamente entre 1859 e 1870. E em ambas as unificações, uma dose extra de nacionalismo, que seria repassado às gerações seguintes e duas gerações depois. Por volta de 1920, esse nacionalismo iria explodir e dar no que deu. Gente, muito obrigado, desculpe o adiantado da hora. Excelente, Carlos. Muito bom. Obrigada, Carlos. Ivan, Boa noite. Obrigado. Eu gostei muito. Muito bom, muito bom. muito bom mesmo. Ivan, Oi, parabenizar nosso amigo Carlos aí pela apresentação magnífica. A minha pergunta vai ser muito simples, viu, Carlos? Mas eu tenho duas considerações rápidas antes. A primeira, quem quiser aproveitar agora para ler Il Gatto Pardo, tá bem na hora, porque o Carlos adiantou para nós todo o cenário de fundo do livro. Então, aquelas pessoas preguiçosas que tem aí, fala, pô, mas eu não, qual é o contexto histórico? O livro lá fala de umas histórias que eu não entendo. Tá tudo explicado pelo Carlos. Agora é uma hora boa de comprar, vem a época do Natal, de ler, porque o livro se passa no ano de 1860, 1861 e 1862, na Sicília, com a entrada dos Garibaldinos, do Reino das Duas Sicílias, quer dizer, tudo aquilo que o Carlos já explicou aí. Segundo comentário é que o Marquês de Cavour era proprietário na época do Barolo, mas antes da unificação da Itália, o Barolo era um vinho doce, era um vinho tinto doce, que não tinha muito sucesso exatamente por causa disso. E o toque que o Cavour deu, que é considerado aí magnífico, é fazer a fermentação do vinho até o final, esgotar o açúcar e fazer um vinho de grande álcool. O problema do Barolo é que é o seguinte, além dele ser caro, é um vinho que precisa ser bebido por muitos anos. E a minha pergunta é muito simples, Carlos, além de te dar o parabéns. Qual é o time que você torce na Itália? Porque aqui eu não vou nem perguntar, porque seria falta de delicadeza. Mas que time você torce na Itália? não, Essa pergunta aqui também. Pergunta aqui também. Aí tu vai ver a resposta. Aqui Aqui, eu torço não, para aqui o não, aqui não vai perguntar, porque Uma é falta de pergunta. educação, pô. Não, então pergunta. Então, qual é o time que você torce aqui na Itália? Aqui eu torço para um time que acabou de cair para a terceira divisão, o Guarani de Campinas. Motivo, foi o único time que reconheceu meu futebol. Na Itália eu torço para o Torino e para o Juventus, os dois da minha cidade. Eu Ah, torço tá. para o Juventus para ser campeão e eu torço para o Torino para não cair. Obrigado pela aula sobre o Barolo. Muito bom. Vamos lá. Ô, Rui, tá Oi, brigando com a mãozinha? aí, isso, Ela cai. isso. Ela cai. Era, cara. Carlos, fizeram toda essa revolução para unificar a Itália. E a parte política, quando que teve uma constituição? Como é que foi esse imbróglio de você, vamos supor, estruturar a Itália? Essa Constituição foi nascendo aos poucos, né? Ela não,
ela tem aquele começo com o Carlo Alberto, né, que é o estatuto, e com o tempo a ideia é liberalizar uma série de coisas que não estão tão liberalizadas. Por exemplo, estender o voto, né, a todos, né, e não só às classes dominantes, e, e outras coisas do tipo. Né? Reisende, é Reisende. Oi? Não, perdão. Ok. E aí ela vai sendo montada aos poucos e tem várias versões, né? E aquela que vigora agora, eu imagino, eu não tenho certeza, mas deve ser do fim do século passado. Não, não juro, preciso checar. Legal. Ok. Olha, muito boa a apresentação, Muito bom viu? mesmo. Fábio Taioli. Realmente. Muito bom. Fábio, você está no Tá? mudo. Pronto. Muito obrigado pela exposição, muito boa, gostei bastante. Você devia torcer aqui para o Juventus, da Moca. Eu Tem a devia camisa mesmo, do né? Torino e chama Juventus. É a Verdade. mistura dos dois, né? Tipo Exatamente. a Juventus e É, tem a camisa do Torino. a história é que na fundação do Juventus tinha dois irmãos, né? E os dois irmãos, um torcia para o Torino e outro para a Juventus. E aí, ok, foi compatibilizado, né? Agora, que a camisa do Torino é mais bonita, né? E que o nome Sem Juventus dúvida. é mais interessante, com certeza fizeram a escolha justa. O Fábio Taioli é torcedor do Juventus. Muito bom. Sou Vamos da lá. O Moca, Juventus, velho. desculpa, Juventus do time que revelou a Taliba para o mundo. Mão de onça também. Mão de roça. Clóvis. Mário, você tinha levantado a mão e baixou? É. Não, ela fica caindo aqui, não fica firme. Então vai, fala. Verdade. Parabéns ao Carlos. Eu sou no oriundi e eu reparei que o Carlos colocou um mapa da máfia, onde aparece a Campânia, a Calábria e a Sicília. Mas a Basilicata parece que está livre. É isso Não mesmo? tá, não, viu? Tem todas elas lá. Ah, é. Tem todas elas lá, e como eu disse, né, elas são muito localizadas naquelas 4 regiões, mas elas estão esparramadas por toda a Itália. Né? Sim. Só para dar um exemplo, o presidente do Torino é um mafioso calabrês. Perfeito. Ótimo. É uma instituição, na verdade, né? É uma É, instituição. É. ok. Muito Mais, obrigado, uma boa noite, Carlos. mais alguma pergunta? Acho que a gente finalizou. Carlo, foi muito bom, uma visão assim completa, muito legal, muita informação, gostei demais e excelente. Ai, eu esqueci de pegar qual é o próximo. Deixa eu verificar se rapidamente eu consigo levantar aqui. A próxima apresentação Não é o Hamlet? é Las Posadas, de José Luiz Galvão. Então, Oba! isso vai ser no dia 2 de dezembro, José Luiz com Las Posadas. Ok? Ótimo. Muito bom. Legal, Carlos, fantástico, Ah, excelente. Obrigado pela exatamente. paciência, gente. Boa noite. Valeu, foi ótimo. Até Parabéns. Obrigado. Muito mais. bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até Tchau. semana.